De volta com o programa No Mundo do Trabalho, recebemos hoje aqui Sérgio Rage. Ele é consultor de desenvolvimento humano e está falando conosco sobre o tema realização humana. E a gente terminou o primeiro bloco falando sobre esse, é um novo modelo de gestão, esse centro de realização humana, Sérgio? Podemos dizer assim? Vamos dizer que o modus operandi vamos dizer assim, de gestão é novo, né? É uma proposta totalmente inovadora e muito diferente do que se pratica hoje. Até porque a gente tem, de fato, uma visão orientada para o ser humano na sua plenitude. Mas ele é muito mais do que isso, né? Porque esse modus operandi ele funciona à base de uma estrutura em que a gente pensa em trazer pessoas, de fato, para experimentar esse tipo de vivência diferenciada. Dá um né? exemplo. Então, por exemplo, como eu estava falando, o segundo momento, a segunda forma de entender o centro de realização é no seu viés como se fosse um parque temático, em que o grande tema, o tema central de todas as ações que acontecem lá é a possibilidade de oferecer ao ser humano, às pessoas que vão estar lá, experiências que façam com que elas possam trazer de dentro de si, desabrochar de dentro de si o melhor potencial que se tenha em todos os viés da sociedade, né? Então uma forma de você fazer com que as pessoas, a partir das oficinas, das vivências, você tem um parque temático de entretenimento que leva a pessoa para uma experiência de adrenalina, bota num looping de uma montanha-russa. No centro de excelência, espaço físico, a proposta é que nós tenhamos experiências voltadas, por exemplo, para que o ser humano aprenda a dividir a sua vida com o outro para que possam juntos crescer dentro de uma determinada proposta de realização. Então, são experiências que nessa oficina, que eu chamo a oficina do mergulho submersa, as pessoas vão trabalhar debaixo da água, dividindo, por exemplo, a respiração. Então, é um equipamento de respirar para cada 2 pessoas. Isso tudo já foi testado. Eu já venho trabalhando nessas oficinas há muitos anos. Posso garantir que há mais de 20 anos. A outra oficina é a oficina do arco e flecha. Então vai ter lá o mundo dos arqueiros. É uma estação temática em que tudo se remete à época do arco e flecha. Com toda a filosofia dos arqueiros, com todas as metodologias, com todas as técnicas usadas para o alto desempenho, em que as pessoas vão ter experiências voltadas para realizar resultados usando arco e flecha. Já faço isso há mais de 20 anos com o nosso método Archery junto com várias empresas. Vai ter a oficina chamada Nave do Futuro, onde a ideia é trazer a escola da inteligência do Dr. Augusto Cury para trazer uma nova proposta educacional para desde jovens as crianças aprenderem a controlar as suas emoções, a aprender a pensar de uma maneira diferente, ter a liberdade de pensar diferente, né? Aprender a ouvir mais o outro, a entender melhor os outros, a conhecer as suas próprias emoções. Então, ali tem a nave do futuro, tem o Palácio da Arte, onde a gente vai ter todos os temas artísticos, não só com a música, mas com o teatro e com outros tipos de arte, as artes plásticas, não com a proposta de formar artistas propriamente dito, mas de espremer, de fazer sair de dentro do ser humano o viés artístico de que cada um de nós tem, né? E por meio desse instrumento arte, fazer mover as fibras da emoção das pessoas de uma maneira diferente, usar mais a questão da sensibilidade, aprender a descobrir a sua própria sensibilidade artística, através de exercícios, através de projetos em grupo, né, em que a gente usa a música para pessoas que nunca cantaram, por exemplo, que nunca tocaram um instrumento, vão ter experiências na área da música conduzida por especialistas, por maestros, como o Evandro Rodrigues, que nós já trouxemos aqui. Isso mesmo. Né? Teremos as oficinas do grupo do PROV, que é aquele grupo do Pedro Nascimento, que é um espetáculo, projeto Visão Empreendedora, para estimular o jovem a pensar. Então, no campus do PROV, dentro do Centro de Realização Humana,
Os jovens vão ser levados para poder aprender uma nova forma de raciocinar com a vida, com as suas organizações, como a gente deve conduzir, como deve administrar uma organização para que as pessoas de fato sejam felizes e não lá dentro. Estejam tão doentes como não é o que a gente doentes, vê, né? não tão autômatas, não tão androides como a gente vê nas organizações. Então, esse é um espaço, por exemplo, que vai proporcionar às pessoas experiências únicas. Né? Experiências que você vai fazer com que o homem possa desenvolver aquilo que tem de melhor dentro de si e que não está sendo muito estimulado na sociedade atual. A sociedade atual estimula muito o homem para fora. Todo investimento no entretenimento humano hoje, que é uma coisa, uma fábula de dinheiro, eu me dei ao trabalho de pesquisar. Então, por exemplo, uma montanha-russa, existem inúmeros, para você ter uma ideia, só um dos projetistas desses equipamentos, eles têm hoje em torno de 1.200 equipamentos de entretenimento funcionando pelo mundo afora. Só uma montanha-russa de um alto nível, vamos dizer assim, e praticamente esses grandes parques, todos eles usam equipamentos de alto nível, né? Custa 50 milhões de dólares. Para você, durante alguns minutos ter uma sensação de adrenalina no organismo. É verdade. Bacana, todo mundo gosta de parque de diversões, mas por que não usar um pouco desses recursos para desenvolver o que nós temos de mais interessante, de mais espetacular, que é a essência humana, que é a capacidade de você se sentir feliz de dentro para fora, não precisar de um estímulo de fora. Né? Desenvolver isso. Então, a proposta do Centro de Realização Humana é essa. Interar o homem com a natureza, portanto, esse ambiente físico, né, essa proposta dessa cidadela ou desse parque temático extraordinário, ele vai ter que ser num local onde existe uma natureza exuberante, para que o homem tenha a oportunidade de ter um contrato com a natureza que está sendo deixado para segundo plano. As grandes metrópoles hoje estão sufocando a capacidade humana dentro da sua maior virtude, que é interagir com a natureza. Até porque a questão da logística, então, é um negócio complicado, né? Horas para se chegar no trabalho, horas para retornar ao trabalho, e isso tudo vai angustiando. Vai você não vai a uma você praça, para você um não ambiente que não é o melhor para você viver e ser feliz. Né? Numa outra instância, a gente tem um outro modelo dentro desse mesmo conceito, né? O conceito é esse modus operandi de uma gestão diferenciada, com valores diferentes do que nós praticamos hoje nas organizações, mas seria, por exemplo, a gente criar condomínios empresariais, onde parte dessas oficinas pudessem funcionar dentro desses condomínios empresariais. E aí eu estou falando, muitos deles podem até ser dentro das próprias cidades, mas trazendo um pouco desses conceitos lá para dentro. Né? Tem uma unidade focada, que é uma das unidades chaves do Centro de Realização Humana, que é o núcleo de você trabalhar o aumento da energia humana. Que seria tudo que diga respeito a uma visão de saúde, no sentido de estimular saúde, não de curar doença. Ok, vamos falar mais sobre isso aí. Hoje nós estamos conversando com o Sérgio Rage sobre desenvolvimento humano. Não vai embora não, fique aí que nós voltamos já já. TV Cidade, Canal 9, fique com a gente.